Olá, meus caros, eu sou Rodrigo Rainha e vou conversar com vocês sobre um tema que me é muito caro. Sou um estudioso do período da transição do mundo antigo para o mundo medieval e estudar sobre os conflitos e as convulsões sociais para mim é fundamental. Vamos lá? Todas as vezes que você estiver pensando sobre conflitos e convulsões sociais do mundo antigo, tenho certeza que dois fenômenos costumam aparecer. De um lado, aqueles que imaginam que vamos estudar sobre todas as batalhas, as guerras, os navios, os exércitos, e de outro lado, aqueles que estão assim, meu Deus, muita coisa, como é que eu vou conseguir isso? Calma. O nosso exercício não é de tentar recuperar todas as batalhas. Eu quero te dar instrumentos para que você possa fazer isso. Estudar, entender e relacionar os diversos contextos onde ela aparece. Mas para isso você precisa de suporte, você precisa de documentos. Como um historiador normalmente trabalha para poder entender sobre conflitos, sobre convulsões, dá uma olhada nessa imagem aqui. O que você está vendo aqui é uma representação de um vaso grego, claro, em que você reproduz cenas do cotidiano. Repara bem, cotidiano, rainha. Rainha, tem um monte de gente nua ali e lutando. Quem é que vai para a batalha nu? Calma. Boa parte dessas imagens reproduzem valores e, por conta disso, acabam trabalhando em elementos que são muito caros ao mundo grego. A valorização do corpo masculino como traço estético positivo valoriza sua nudez. Então, quando você vai falar de grandes batalhas, não é incomum que os homens possam ser retratados nus. Mais do que isso, figuras divinas, poderes maiores, que acabam de alguma forma demarcando uma dificuldade de notar a separação entre o imaginário e aquilo que é cotidiano na reprodução dos documentos. Dá uma olhada nessa outra imagem aqui. Aqui você já vê um vaso específico do próprio mundo grego em seu formato mais próximo ao natural e está reportado aqui um campo de batalha. Se você for reparar, é a figura de Poseidon que está ali retratado pelo esse elemento do próprio tridente e isso tem uma relação direta com um conflito fundamental para o imaginário do mundo grego, que é a Guerra de Troia. O que essa imagem me ajuda a entender? Toda a relação de explicação mitológica lida com esses conflitos e essas convulsões sociais. Rainha, sabe que eu fico com dúvida sobre o que é conflito e o que é convulsão social? Eu te explico. Quando você lida com a ideia de conflitos, como, por exemplo, retratado aqui, você tem lideranças diversas que, de maneira clara, vão trabalhar, vão estabelecer um campo de batalha. É normalmente armado com grupos que, a partir das suas articulações, lutam. Pode ser uma guerra, pode ser uma batalha, pode ser um conflito pontual, mas ainda assim um conflito. Já diferente disso é quando você vai lidar com outro trajeto, as convulsões sociais. São as disputas internas que muitas vezes acabam se sublevando e trazendo novos problemas. Normalmente são negociadas, trabalhadas. Nós temos alguns bons exemplos disso. Por exemplo, quando nós olhamos para o mundo romano, dá uma olhada nessa imagem. Você vai ver, muitas vezes, a figura do exército sendo um fiel, uma maneira de se colocar para resolver alguns conflitos. Quando você vai pensar sobre a cidadania e o direito à cidadania, essa vai sendo conquistada conforme os grupos militares vão ganhando força, ainda que não num viés que lhes permita, num primeiro momento, uma ação política, mas pouco a pouco, em meio às disputas dentro da plebe, eles vão crescendo, se colocando, ganhando novas possibilidades. Se você repara
a figura desse soldado, isso é um mosaico típico romano, você vai estar notando primeiro como ele está paramentado, segundo as representações dele dentro dessa própria sociedade. Um outro elemento vital aqui é a gente perceber, comparado à representação do mundo grego com essa representação, que diferenças a gente consegue ter? Que papéis um conflito ele pode, de alguma maneira, representar? Aí eu preciso sair do campo dos conflitos e ir para o campo das interpretações históricas. Sempre que um historiador abordar um determinado momento histórico, ele precisa perceber que ele também é agente. E a partir disso, ele toma escolhas, ele toma visões, ele cria olhares. Ele dialoga com o que está sendo pensado nessa própria sociedade e como isso pode ter algum sentido. Vamos a um exemplo. Eu pego a imagem de Heródoto. Heródoto está escrevendo em meio a uma série de tensões e conflitos, onde ele precisa propor uma ideia de união dos helenos, ou união das diversas polis ali colocadas contra um inimigo comum. Dessa forma, ele vai contar, por exemplo, sobre o fim da Guerra de Troia, como a inteligência, o subterfúgio foi capaz de colocar naquele momento Ulisses com a ideia definitiva do cavalo de Troia. Mas reparem, o grande jogo que vai estar orientado e sendo visto por Heródoto é que ele, como historiador, busca as melhores informações e os melhores documentos e apresenta a verdade da sua história. O que é diferente, por exemplo, de quando eu estiver em outro contexto, como dentro do próprio mundo grego, Tucídides vai contar sobre a Guerra do Peloponeso, a guerra entre as polis que apoiam Esparta e aquelas que apoiam Atenas. Quem representa, quem contrata Tucídides? Péricles, o líder de Atenas. Claro que a minha visão será parcial. No contraponto a isso, nós percebemos o olhar para o mundo romano. Primeiro, a ideia de uma história que deve montar um grande fato, uma grande vitória. Dá uma olhada nessa outra imagem aqui. A imagem do romano heróico ela é muito construída e muito valorizada. Nós temos vários mosaicos que trabalham justamente com esse ideal, com essa força. E como isso vai ser apresentado na história? O tempo todo buscando esses heróis. Na Eneida, você vai construir Rômulo e Remo sendo alimentados e transformando toda a história de Roma. Tito Livio vai estar completando as lacunas, independente de ter documento ou não, para falar da grandeza de Roma. Se eu for pegar Suetônio e a vida dos 12 Césares, são constituídos e trabalhados como, ainda que alguns falhem, que não alcance a sua plenitude, são as figuras máximas do herói naquele momento. A visão sobre a história muda a visão sobre o conflito. Cabe ao historiador, no seu momento de produção, entender esses traços, cruzar essas informações e, a partir daí, investigar os conflitos ou as convulsões que você quiser.